Feche os olhos por um instante e imagine o céu inteiro em silêncio, nenhuma harpa, nenhum cântico, nem um só aleluia. Apenas os olhos dos anjos, milhares, talvez milhões, fitando a terra com espanto e lágrimas. O Filho de Deus, aquele que eles adoraram por toda a eternidade, agora sangrava, pendurado numa cruz. Mas a pergunta que poucos se fazem é: o que os anjos estavam fazendo naquele momento? Porque eles, que sempre protegeram os justos, não desceram em socorro do justo dos justos. O que eles viram e o que sentiram pode transformar completamente a forma como você enxerga a cruz, a obediência e o amor divino. Porque o que está prestes a ser revelado não é apenas emocionante, é sagrado. Assista até o fim e descubra o que o céu viu e calou. E se isso já te impactou, se inscreva no canal e comente aqui abaixo: eu quero que os anjos de Deus me guardem. Quando o céu silenciou diante da cruz, havia uma multidão invisível em absoluta tensão. Os anjos de Deus. Mas quem são esses seres que testemunharam o momento mais sagrado da história? Os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir os que hão de herdar a salvação, como diz Hebreus 1:14. São seres criados antes da fundação do mundo com uma única missão: obedecer perfeitamente à vontade do Altíssimo. Eles estavam lá quando o universo foi formado, quando os mares ganharam limites e as galáxias começaram a girar. Jó 38:7 revela que as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Eles viram tudo, sabiam de tudo, ou quase tudo. Durante séculos, os anjos acompanharam a história da humanidade com atenção reverente. Foram enviados ao Éden. Expulsaram Adão e Eva. Vigiaram o avanço do pecado, lutaram batalhas invisíveis ao lado dos profetas, livraram Daniel dos leões, abriram prisões para os apóstolos, mas em nenhum desses momentos o céu silenciou como no dia da crucificação. Isso porque, apesar de toda sua glória, os anjos não conheciam o plano completo da salvação. 1 Pedro 1:12 diz que coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Em outras palavras, até os anjos têm curiosidade sobre o que Deus faz por nós. Eles adoraram o Filho de Deus por toda a eternidade, não como homem, mas como a Palavra, o Logos divino, o Criador de todas as coisas, como está escrito em João 1:3. Eles estavam acostumados a vê-lo revestido de glória, entronizado acima de todo o poder, cercado de louvores incessantes. Então, o que eles sentiram quando o viram descer à terra como um bebê indefeso, chorando numa manjedoura em Belém? Lucas 2 descreve um exército celestial que explodiu em cânticos ao anunciar seu nascimento. Tamanha foi a comoção no mundo invisível. Durante 33 anos, eles o observaram viver entre os homens. Viram seu crescimento, seus milagres, suas palavras cheias de autoridade. Viram os paralíticos andarem, os cegos enxergarem, os mortos voltarem à vida. E ainda assim, não puderam intervir quando ele começou a falar sobre morte e cruz. Os anjos sabiam das profecias, conheciam Isaías 53, sabiam que o Messias seria moído e cortado. Mas uma coisa é ouvir profecias, outra é ver o sangue escorrendo. Mas o que estava por vir seria ainda mais inconcebível. O relógio da eternidade estava marcando os minutos finais. O Filho de Deus, que os anjos adoravam desde sempre, estava prestes a entrar na fase mais dolorosa de sua missão, o Getsêmani. E pela primeira vez em toda a história do universo, os céus não sabiam como reagir. O Getsêmani, que significa prensa de azeite, seria o lugar onde a alma do Messias seria espremida até sangrar. Literalmente. Lucas 22:44.
Diz que Jesus, em agonia, orava mais intensamente e seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue caindo no chão. Médicos chamam isso de hematidrose, uma condição real causada por estresse extremo. Mas o que partiu o coração dos anjos não foi o sangue, foi o isolamento. Aquele que sempre teve o céu em comunhão, agora sofria absolutamente só. E foi então que um único anjo apareceu para fortalecê-lo, não para livrá-lo, não para pará-lo, mas para fortalecê-lo, como está em Lucas 22:43. Milhões de anjos esperavam ordens para descer, mas apenas um recebeu permissão. Imagine a tensão nas hostes celestiais. O Todo-Poderoso, em carne e osso, caído no chão, orando em lágrimas, e nenhum deles podia socorrê-lo. Jesus sabia o que o esperava, e ainda assim orou. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Foi nessa oração que os anjos entenderam algo que nem mesmo eles compreendiam completamente. O plano do Pai envolvia sofrimento e envolvia silêncio. Eles haviam sido enviados para proteger profetas. Haviam fechado a boca de leões por Daniel. Haviam quebrado correntes de prisões em Atos. Mas ali, com o Filho de Deus suando sangue, receberam uma ordem que jamais tinham escutado antes. Não interfiram. E o Getsêmani era só o começo. Quando os soldados romanos chegaram com tochas e armas para prender Jesus, os anjos se moveram em formação. Eles estavam prontos, um movimento, uma palavra do Filho. E legiões de seres celestiais teriam descido como fogo consumidor. Em Mateus 26:53, o próprio Jesus declara: Ou pensas que eu não posso agora orar a meu Pai, e Ele me dará mais de 12 legiões de anjos? Isso são mais de 72 mil guerreiros celestiais à disposição. Mas o céu permaneceu em silêncio, e eles não desceram. Cada passo daquele julgamento injusto era uma afronta à justiça divina que os anjos sempre defenderam. Eles viram os líderes religiosos conspirarem. Viram Judas entregar o mestre com um beijo. Viram Pilatos lavar as mãos e renunciar à justiça. E não puderam intervir. Para os anjos, ver o próprio Criador sendo julgado por criaturas era um choque espiritual. Mas o que veio depois foi ainda mais brutal. Os açoites romanos não eram apenas castigos, eram tortura planejada. Chicotes com pontas de osso e metal dilaceravam a carne de Jesus a cada golpe. Isaías 53:5 já havia profetizado: Pelas suas pisaduras fomos sarados. Os anjos conheciam esse versículo, mas nunca imaginaram que pisaduras significaria isso. Sangue por todo lado. O Criador moído, o Salvador cuspido, o Rei coroado com espinhos, e mesmo assim, o céu se manteve calado. Cada um daqueles seres celestiais que já haviam destruído cidades inteiras por ordem de Deus, agora estavam com as mãos amarradas pela vontade do próprio Deus. Obedecer nunca foi tão doloroso. Quando colocaram a cruz nos ombros já rasgados de Jesus, os anjos olharam com agonia. Eles sabiam de onde vinha aquela madeira. Ela tinha crescido como uma árvore qualquer, mas havia sido criada para esse momento. O Criador agora carregava a criação que o mataria. Era a maior ironia da história do universo. Jesus cambaleava, e Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo. Os anjos poderiam ter levantado aquela cruz com um dedo, mas a ordem continuava: não interfiram. E quando Jesus olhou para as mulheres que choravam e disse: não chorem por mim, chorem por vocês e seus filhos, os anjos entenderam que até naquela hora ele pensava mais nos outros do que em si mesmo. Mas o que aconteceu, do meio-dia às 3 da tarde, foi ainda mais sobrenatural. Ao meio-dia, quando o sol deveria estar mais forte, uma escuridão sobrenatural caiu sobre a terra.
Por 3 horas, o universo inteiro pareceu segurar o fôlego. Mateus 27:45 relata: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Os anjos sabiam que isso não era um eclipse, não podia ser. Era a Páscoa. E a Páscoa sempre acontecia durante a lua cheia. Um eclipse solar seria impossível. O que eles estavam vendo era algo espiritual. O Pai virando o rosto do Filho. Eles haviam testemunhado a criação do mundo. Haviam contemplado o poder de Deus no dilúvio, em Sodoma, em tantas guerras vencidas por Israel. Haviam visto justiça e misericórdia, mas agora estavam vendo algo totalmente novo, a separação entre o Pai e o Filho. E isso, para os anjos, era mais incompreensível do que a cruz. João 1:1 diz que, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa comunhão eterna agora estava sendo interrompida por causa do nosso pecado. 2 Coríntios 5:21 afirma: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus não apenas carregou nossos pecados, ele se tornou pecado. E naquele momento o Pai virou o rosto. Os anjos assistiram sem entender como o justo dos justos podia ser tratado como maldito. Eles sabiam que o pecado separa o homem de Deus, mas ver Deus separado de Deus ultrapassava todos os limites da lógica celestial. Durante aquelas 3 horas, o céu permaneceu em silêncio absoluto. Nenhuma música, nenhuma ordem, nenhum consolo, apenas trevas. E então veio o grito. Um grito que partiu os céus, tremeu o inferno e rasgou corações. Mateus 27:46 registra: Deus meu, por que me desamparaste? Os anjos reconheceram essas palavras. Estavam no Salmo 22. Mas ouvir isso da boca do Filho Eterno foi como presenciar o universo colapsando. Eles sempre adoraram o Filho. Viram-no criar galáxias com uma palavra, curar leprosos com um toque, ressuscitar mortos com uma ordem. Mas agora ouviam sua voz tremendo, sua alma gritando e seu espírito sangrando. Era o grito da separação, o grito que carregava o preço da minha e da sua salvação. E naquele momento os anjos entenderam que não estavam testemunhando uma derrota, mas uma entrega total, um amor tão profundo que nem mesmo eles conseguiam sondar. Mas quando tudo parecia perdido, a pedra começou a se mover. O céu, que por 3 dias permaneceu em luto, finalmente se moveu. O silêncio foi quebrado com uma ordem divina que ecoou entre as hostes celestiais. O Filho venceu. Abram o sepulcro. Mateus 28:2 descreve: E eis que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Era a mobilização mais aguardada do universo. Mas atenção, o anjo não desceu para ressuscitar Jesus. Quando ele chegou, o Filho já havia vencido a morte. O anjo removeu a pedra não para libertá-lo, mas para que os humanos vissem com os próprios olhos o impossível se tornar realidade. A descrição daquele anjo é impactante. Mateus 28:3 diz: Seu aspecto era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Era uma presença tão poderosa que os guardas romanos, soldados de elite, caíram como mortos de tanto medo. Homens treinados para matar, desfalecendo diante da glória angelical. Enquanto isso, mulheres piedosas vinham ao túmulo com especiarias. Estavam tristes, mas determinadas. Preocupadas com a pedra, com o corpo, com o luto. Não sabiam que o céu já havia agido. Quando chegaram, encontraram o túmulo aberto, e dentro dele, 2 anjos as esperavam. Lucas 24:4 descreve: E eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. João 20:12 complementa: Um sentado à cabeceira, outro aos pés. A posição dos anjos lembrava o propiciatório da Arca da Aliança.
Era como se Deus estivesse dizendo: o novo lugar de misericórdia é aqui, o túmulo vazio. Então veio a mensagem que os anjos aguardaram por toda a eternidade para anunciar: ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde jazia. Foi o momento mais glorioso da história angelical. A cruz não foi o fim. A morte não venceu. O plano funcionou. Mas essa vitória era só o começo. Durante 40 dias, o céu inteiro assistiu ao Cristo ressuscitado caminhar entre os homens. Os anjos que por milênios o adoraram em glória, agora o viam comer peixe, conversar com discípulos e aparecer dentro de casas, com um corpo glorificado. Nunca, em toda a eternidade, haviam presenciado algo assim. O autor da vida, que esteve morto, agora vivia para sempre. Cada aparição foi estratégica. Primeiro, a Maria Madalena. João 20:16 registra o momento em que ela o reconhece ao ouvir seu nome, Maria. Os anjos estavam ali, vendo uma mulher quebrada se tornar a primeira proclamadora da ressurreição. Depois, ele apareceu a outras mulheres, aos discípulos no caminho de Emaús, a Pedro, a todos os 11, e até a 500 irmãos de uma só vez. A incredulidade humana caía uma a uma diante da evidência viva. Mas o momento mais esperado ainda viria, a despedida. Os anjos se reuniram no céu como uma multidão esperando o retorno do herói. Mas antes de subir, Jesus deu suas ordens finais: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E depois, ele foi elevado diante dos olhos dos discípulos. Atos 1, de 9 a 11, descreve que enquanto eles olhavam fixamente para o céu, 2 anjos apareceram e disseram: esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, voltará do mesmo modo como o vistes subir. Os mesmos seres que anunciaram o nascimento, agora prometiam o retorno. O céu estava em festa. A missão havia sido cumprida. Mas os anjos não voltaram ao descanso. Eles continuam ativos, ministram, protegem, anunciam, observam. E mais do que isso, aguardam o momento em que voltarão a descer, desta vez não para assistir, mas para marchar ao lado do Rei dos Reis. Para concluir, reflita. Da próxima vez que você olhar para uma cruz, lembre-se, ela foi testemunhada por olhos celestiais. Os anjos a viram. Eles a respeitaram. Eles a temeram. Eles ouviram o grito que partiu os céus e viram o sangue que selou nossa redenção. Eles não puderam intervir, porque sabiam que naquele sofrimento o amor estava vencendo. Mas os anjos não ficaram no passado. Eles continuam a serviço do reino como mensageiros, guardiões e ministros de consolo. Eles estão presentes nas orações não respondidas da forma que esperamos, mas respondidas com livramentos que talvez nunca saibamos. Estão no quarto escuro de quem chora, na estrada perigosa de quem clama, e ao redor dos filhos de Deus em guerra espiritual. Você pode não os ver, mas eles estão em missão. E se esse vídeo te tocou, comente aqui abaixo. Eu quero viver uma fé que faz os anjos se moverem. Por fim, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que o céu está atento e que os anjos ainda estão em ação. Por hoje é só, e que Deus te abençoe.